Bom dia a todos. É um prazer e privilégio estar aqui convosco a partilhar a palavra de Deus. E, como o Joe disse, estamos a trabalhar. Alguns de vocês conhecerão melhor a minha esposa, a Ana. Estamos lá na Igreja da Lausanne e eu peço então que também, sei que muitos de vocês o têm feito, peço que nos lembrem nas vossas orações e o povo de Deus que se reúne ali na Lausanne. Não sei agora quem é que deixou isto aqui, de repente foi o Carlos. Obrigado, muito obrigado. Então, podemos ir andando e vou partilhar convosco a palavra de Deus como ela se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou começar agora o meu cronómetro, até agora não contou. E vamos ler então a partir dos versículos 18 até 25. A Igreja de Eiras está a progredir aqui pela carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, pela primeira carta, e eu estarei então hoje a partilhar o ensino no capítulo 1, dos versículos 18 até 25, mas antes de nós lermos, deixem-me tentar suscitar algumas perguntas que eu julgo que este texto se propõe também a responder e para que nós possamos também fazer uma leitura um pouco mais atenta. E são perguntas que eu acho que podem ser, são gerais, elas não fazem sentido na cabeça de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. E a primeira pergunta, mas o raciocínio que eu quero que possamos tentar seguir é, quando alguém quer estabilidade, o que é que faz? Acho que nós respondemos com muita propriedade e muito rápido, mas se quer estabilidade, que tenha um bom emprego. Se alguém quer ter boas notas, que estude. Se alguém quer ter um pé de meia, que poupe. Se alguém quer ter abertura cultural, que viaje. Se alguém quer criar filhos, que saia das grandes cidades, das metrópoles e vá para um sítio mais calmo. Todas essas coisas elas podem muito bem ser verdade, mas elas dependem, eu quero argumentar, dependem da nossa capacidade de perceber a relação entre o fim e os meios. Nós percebemos um objetivo, por exemplo, ter estabilidade, e percebemos o que alcança esse objetivo, um bom emprego. Ou percebemos o objetivo, ter boas notas, e percebemos aquilo que alcança esse objetivo, que é estudar. Isso tudo depende, e lá está, podem muito bem ser verdade, mas dependem da nossa capacidade de entender a relação entre o objetivo e os meios para alcançar esse objetivo. E nós gostamos, como seres humanos, de perceber essa relação. Dar-nos alguma sensação de controle, uma sensação de segurança. Se eu fizer isto, eu alcanço aquilo. Mas, como diria a doutora Graça Freitas, talvez seja uma falsa sensação de segurança, diria eu também. Nas questões mais importantes da vida, satisfação, completude, paz, talvez os meios não sejam aqueles que nós pensamos. Talvez as coisas sejam ao contrário. Talvez a lógica esteja de pernas para o ar. Talvez aqueles que quiserem salvar a sua vida a percam. E eu julgo que o apóstolo Paulo está a lidar com todas estas coisas neste trecho que nós vamos ler. E então vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu vou ler dos versículos 18 até 25. Diz assim a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura
para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui. Então, no início da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está, e nós estamos no princípio, isto é uma carta ainda longa, ele está a implorar por união, e provavelmente os irmãos já lidaram com isto nas semanas anteriores em que estiveram a olhar para a carta. Ele está a implorar que a igreja em Corinto não esteja dividida. Por isso é que ele diz, não digam coisas como eu sou de Paulo, e eu sou de Pedro, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cristo. Estejam unidos, tenham uma somente. Aliás, o apóstolo Paulo diz que não usem o nome dele para alimentar divisões. Se o apóstolo Paulo tivesse chamado para si próprio as atenções com eloquência, talvez fizesse sentido haver divisões dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo não foi a eles com sabedoria de palavra para que não anulasse a cruz de Cristo, como diz no versículo 17 do capítulo 1. Talvez fosse isso que eles esperavam, que Paulo fosse debater contra os grandes mestres da filosofia da altura, que demonstrasse a superioridade intelectual do próprio apóstolo e do cristianismo em relação às outras filosofias. Mas o apóstolo não fez isso, porque isso seria colocar o cristianismo como uma alternativa às outras, uma entre muitas possíveis, e não como o cumprimento do desígnio de Deus para a humanidade. E por isso o apóstolo Paulo simplesmente pregou tolamente, loucamente, a mensagem da cruz. E isto cria um problema, porque a mensagem da cruz, ela não parecia ser uma alternativa credível a todas as outras filosofias. Era, no fundo, esta mensagem da cruz que o apóstolo Paulo pregava, ela era baseada num pubertanas que ensinou pouquíssimo tempo, numa parte pouco importante do Império Romano, granjeou umas poucas centenas de seguidores, nem sequer deixou ele próprio nada escrito e morreu envergonhado numa cruz. Esta era a mensagem que o apóstolo Paulo trazia e que dizia que libertava e que dizia que era uma mensagem, como até já ouvimos, de vitória. Não parecia esta mensagem ter robustez intelectual para seduzir os pensadores mais aptos daquela época. Esta mensagem também não parecia ter potencial revolucionário para seduzir e atrair aqueles que estavam sedentos de mudança. Não. O cristianismo era uma mensagem de incultos e de incapazes. Incultos porque não se dispunham a escrutinar e a ser escrutinados nos grandes centros de pensamento da época, ao pé da elite intelectual, e incapazes porque também não conseguiam mobilizar as massas a aspirar a uma vida melhor. E é assim que eu quero dividir a minha mensagem nesta manhã, que a igreja só tem estes dois paradoxos. Ela é inculta e ela é incapaz. A igreja é inculta e incapaz. E então vamos ver esses dois pontos nesta manhã. A igreja inculta e a igreja incapaz. Então, em primeiro lugar, a igreja inculta. E que mensagem é esta que esta igreja inculta carrega? Esta palavra da cruz, como nós vemos no versículo 18. Que mensagem é esta e o que é que ela diz acerca de nós? Acerca de quem a carrega? Ela é uma mensagem que desafia os nossos pensamentos acerca dos meios para chegar aos objetivos. Ela contraria e vira de pernas para o ar a lógica humana. E por isso ela é loucura, ela é tolice, ela é ignorância, como diz o versículo 18, para aqueles que não creem. E o apóstolo Paulo cita aqui logo no versículo 19, cita a passagem do profeta Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, ou dos instruídos, ou a prudência dos prudentes. Ele está a citar Isaías 29 nesta passagem. E normalmente isto também é um bom conselho também quando estão... quer dizer, eu estou a dizer que o meu próprio conselho é um bom conselho, é um bocadinho presunçoso, mas acho que é uma boa maneira de ler a Bíblia. Quando virem uma citação do Antigo Testamento, e às vezes até está no fundo da página a dizer que é uma citação, não passem por ela só, voltem lá onde está essa passagem, entendam essa passagem que está no Antigo Testamento
E depois de entenderem, voltem. Porque vão ser enriquecidos na vossa compreensão, neste caso, do que o apóstolo Paulo está a dizer. E por isso, o que é que ele está a trazer à memória? O que é que o apóstolo Paulo tem em mente quando cita Isaías 29, neste caso? Vamos ir ler para perceber o que ele tem em mente. E eu vou ler para vocês, não precisam de abrir o trecho em que esta citação está incluída em Isaías 29. Diz lá o profeta Isaías que o povo se aproxima de mim, Deus está a falar através do profeta, o povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E por isso, Deus diz, eu vou continuar a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Mas a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes será destruída, será removida. O teste que está diante do povo, lá em Isaías, é o teste que quando se aproxima com ofertas, quando se aproxima de Deus com louvor, não se aproxima com sinceridade. E é o teste que Deus está a fazer, é o teste precisamente disso, o teste da sinceridade. Vocês vêm a mim com a fala correta, vocês vêm a mim com os rituais certos, mas o vosso coração está longe, o vosso coração está distante. Vocês têm a forma, mas não têm o conteúdo. Têm a fala, mas não têm o coração. E a forma e a fala são importantes. Eu não acho que devamos desvalorizar a forma como as coisas se fazem. Isso é importante. Mas não são nada sem conteúdo. Não são nada sem coração. E o que o apóstolo quer lembrar os coríntios aqui é que aquilo que aparenta ser alguma coisa, aquilo que aparenta ser um caminho, a sabedoria, a inteligência, na verdade, apenas aparenta. É precisamente uma forma, não tem conteúdo, não chega a lado nenhum. Assim como os rituais e as orações desligados do povo no Antigo Testamento estavam todos certinhos, mas aparentemente apenas agradavam a Deus, porque Deus conhece os corações e não agradavam, porque tinham forma, mas não tinham conteúdo. Assim também a sabedoria e a inteligência humana podem parecer muito eruditas, podem ter muita pompa, mas não alcançam nada. E por isso é que ele desafia no versículo 20, onde está o sábio deste mundo, onde o escriba, onde o inquiridor, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. E a ideia é, não levou Deus a nada aquilo que os seres humanos pensam que leva a algum lado. Os grandes filósofos nestas cidades, como Corinto, cidades cosmopolitas e com muito movimento, eles acabavam por agregar seguidores, e às vezes grandes multidões, mais através do estilo do seu debate, a forma de falar, do que propriamente por dizerem alguma coisa de jeito. Era uma retórica mais de forma e menos de conteúdo, mais de humilhar o oponente, mais de ganhar, do que propriamente de passar alguma mensagem. Mais forma do que conteúdo. O objetivo era serem vistos como inteligentes, serem vistos como intelectuais. Era mais acerca de ganhar, mais acerca de ter apoiantes, mais acerca de ter seguidores do que buscar a verdade. E por isso é que o apóstolo Paulo quer se distanciar disso. Não digam coisas como eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, porque parece então que cada um destes servos de Cristo estava a tentar ganhar os seus apoiantes, quando isso não era verdade. Eles não funcionavam nessa lógica dos filósofos da altura. A mensagem da cruz, admissão de culpa, contrição, arrependimento, confiança num Salvador que não eles próprios, era loucura para alguém que estava habituado a ter boa aparência, a ser tido como inteligente. Como é que alguém que está habituado a ser tido pelos outros como num pedestal vai admitir-se pecador? Vai confessar a sua culpa? Vai crer em alguém que é um Messias crucificado? Um mestre que nem deixou nada escrito? Isso é loucura. E ainda hoje esta mensagem de sinceridade em vez de popularidade, de coração em vez de forma,
ela está presente na nossa cultura. Imaginem, acho que não está assim tão distante de uma vida descorporizada nas redes sociais, a partir de um personagem que nós criamos e que dificulta muitas vezes a abertura pessoal para confessar pecado, para arrependermos. Porque fica na mente, o que é que dirão os meus seguidores? O que é que dirão aqueles que sabem que eu sou isto e sou aquilo? Tudo acerca de forma e nada acerca de coração. E quando há qualquer coisa parecida com arrependimento, quando há qualquer coisa parecida com contrição, tem de ser muito bem publicitado, para toda a gente saber que eu sou assim. E às vezes até é uma vitória e não uma admissão de culpa, uma admissão de derrota. E não quero que pensemos só nos outros, porque acho que isto também não está muito distante de algo que nós podemos refletir também como igreja. Esta reflexão de buscarmos sinceridade e não forma, buscarmos conteúdo, buscarmos o coração, ou buscarmos Deus de todo o coração. Às vezes pode ser embaraçoso pertencer a uma igreja, numa loja, quando gostávamos de ter se calhar um edifício bonito, mas foi o que se arranjou. Às vezes pode ser embaraçoso pertencer a uma igreja que tenha uma liturgia atabalhoada, com irmãos que fazem orações que às vezes são excessivamente longas e às vezes até confusas. E às vezes é difícil nós pensarmos num amigo, se eu levar à igreja, ele vai ficar... Não, aquele irmão vai fazer uma oração confusa e ele vai ficar todo baralhado e ele vai achar que nós somos parvos, vai achar que nós somos incultos. E eu digo, quem diz que não é a sinceridade que vai impressionar esse amigo? Quem diz que não é o coração? Quem diz que não é o amor, uma bomba de amor, quando se entra por aquela porta, que o vai impressionar? Pensamos demais naquilo que vão pensar acerca da nossa igreja, na quantidade de alternativas melhores que aparentemente há, e os loucos somos nós. Porque a pensar nos nossos meios humanos, perdemos uma oportunidade de trazer as pessoas até ao meio escolhido por Deus para salvar. Versículo 21. Aqueles que creem pela loucura da pregação. Ao rejeitar a sabedoria de Deus, somos nós, focados nos nossos meios humanos, os loucos. Mas a mensagem da cruz ela não contrasta só com sabedoria humana. E nós vemos isso no versículo 22. O apóstolo Paulo faz essa transição. Não é? Os gregos buscam sabedoria, mas antes, diz lá, os judeus pedem sinais. Pedem algo grandioso, pedem algo que parece que possa revolucionar a sociedade. E por isso o meu segundo ponto é a igreja incapaz. E se a mensagem da cruz contrasta, por um lado, com uma teologia de pompa e de erudição, por outro lado também contrasta com uma teologia marcial e de revolução social. Se Jesus não era para os gregos lá grande mestre, também não era para os judeus lá grande Messias. Jesus, na ótica judaica, não foi capaz de instaurar o reino. Lembram-se daqueles, eu gosto muito desse texto, lá em Lucas 24, os discípulos, depois de Jesus ter morrido, né, e Jesus vai caminhar, dois discípulos no caminho de Emaús, e Jesus está a caminhar ao lado deles, e há aquela frase, nós esperávamos que fosse ele que viesse restaurar Israel. Mas parece que, no fundo, o que eles estão a dizer é, nós esperávamos, mas pelos vistos, não era. Ele morreu. Foi derrotado, acabou tudo. Estamos a ir para casa. Arrumámos a viola no saco. Jesus não foi capaz, na ótica dele, de instaurar o reino, então não era ele o Messias que estavam à espera. E novamente é instrutivo nós percebermos o contexto do Antigo Testamento aqui. E o apóstolo Paulo está a afirmar-nos muito bem em Isaías. Se querem perceber o apóstolo Paulo, afundem, afinquem o estudo em Isaías. Que se nós seguirmos
o texto que o apóstolo Paulo citou aqui no versículo 29, se tivéssemos ido lá, e eu exorto os irmãos a irem em casa, perceber onde é que aquela citação está inserida, logo a seguir no capítulo 29, que é onde está este texto, no capítulo 30, nós lemos: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em quem? Em Faraó, e abrigo à sombra do Egito. A falsidade e a insinceridade do culto do povo de Deus também resulta na falta de confiança em Deus para livrar. O Deus do universo, naquele contexto, o que estava a acontecer é que o povo de Deus estava cercado pelos exércitos da Assíria. Estava em guerra. Estão chamados à confiança, chamados a confiar em Deus e nos meios de Deus para livrar. Mas o que é que eles tentam fazer? Vão fazer aliança com aqueles que os tinham escravizado. Porque o Deus do universo não parece potente o suficiente para os livrar daquela situação. Temos de fabricar o nosso próprio livramento através dos nossos meios. Deus precisa de um bocadinho de ajuda nossa. O Egito é grande, tem exércitos, tem carros, tem cavalos, então vamos lá buscar. Mas Deus tinha dito para não ir. O que é que tem isto a ver? O que tem isto a ver com Corinto? Corinto era uma cidade mercantil. Muita oportunidade para empreendedores levarem o seu negócio e fazerem fortunas, às vezes até. E há um autor que ele escreve que muitos, eu gostei desta expressão e vou partilhá-la com os irmãos, muitos em Corinto sofriam do síndrome de pessoas de trabalho ascendem das suas origens humildes. Ou seja, havia muitos burgueses, havia muitos novos ricos, pessoas que foram lá e que através do seu sacrifício, sacrificaram e ascenderam da sua posição. Nasceram em casas humildes, em famílias que não tinham muito dinheiro, mas conseguiram, através do seu trabalho, ascender a uma posição de estabilidade, a uma posição até de riqueza. Ali há uns tempos estava a dar um passeio com o meu filho, tinha-o aqui naquelas mochilinhas, e numa casa grande que nós passeámos, ou passámos por ela, era assim uma casa grande, uma casa bem adornada, e depois tinha assim um azulejo que dizia assim: se tens inveja do meu viver, faz como eu, trabalha. Se tens inveja do meu viver, faz como eu, trabalha. Ou seja, não é diferente da mentalidade dos coríntios. Pelo meu esforço, eu consigo ascender a uma boa posição social. E a mensagem da cruz contrasta com esta teologia. A mensagem da cruz parecia para os coríntios não ter suficiente potencial transformador de vidas. Não parecia apelar o suficiente a pessoas que tinham subido às suas próprias custas, tinham sacrificado e agora estavam numa posição boa. Então, falar de paciência, falar de autonegação, de tomar a sua cruz e negar-se a ti mesmo, falar de generosidade, não era apelativo o suficiente. A mensagem de um homem humilhado que se sacrificou, e muitas vezes não é esta a ideia, não é? E eu não estou a desvalorizar o trabalho e o esforço das pessoas, e quero que isso fique bem claro. Mas a mensagem de um homem humilhado que se sacrificou não para ele próprio ascender, mas para que outros pudessem ascender à glória, não caía bem numa cidade de vencedores autossuficientes. E ainda hoje não é muito diferente, não é? Cristo não é suficientemente capaz. A mensagem da cruz, ela proclama a nossa insuficiência. Proclama que a nossa alegria é que não pertencemos a nós mesmos, não dependemos de nós mesmos, mas pertencemos a outro. E ainda bem, pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, ao nosso fiel Salvador, Jesus Cristo.
E isso é armadilha. Versículo 23 é escândalo para aqueles que acham que são capazes de perceber a relação entre os fins, entre o objetivo e os meios para os alcançar. Seja o trabalho, seja a inteligência. Eu consigo, eu vou lá, eu chego lá. E a mensagem da cruz, contraste com isto, ela é escândalo para os judeus, diz o versículo 23, ela é armadilha. Ninguém quer não ter controle. Nós gostamos de controle. E todos gostamos disso. Não é só os judeus, ou seja, os judeus achavam que a salvação viria por revolução. Achavam que tinham na sua cabeça bem claro o fim e o meio. Mas os coríntios, por outro lado, orgulhavam-se da sua ascensão à custa do seu próprio esforço. Ou nós, então, que às vezes achamos que a diferença entre nós aqui dentro e aqueles lá de fora é que nós fizemos 1 milhão de escolhas boas e eles fizeram 1 milhão de escolhas erradas. Quando não é. Paulo vai clarificar mais à frente, de uma forma muito bonita, no capítulo 2, que a diferença é o Espírito de Deus, que nos revela, versículo 12 do capítulo 2, desculpem, estou a adiantar, vocês vão chegar lá, mas versículo 12 do capítulo 2, que nos revela aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, que nos revela a graça de Deus. Essa é a diferença. Não estás aqui porque fizeste 1 milhão de escolhas boas e as pessoas que estão lá fora não estão lá porque fizeram 1 milhão de escolhas erradas. E às vezes aquilo que aqui acontece na igreja parece bem menos capaz de alcançar alguma coisa. Aliás, até quando nós lemos passagens acerca da igreja, a igreja gloriosa no Novo Testamento, a igreja que marcha triunfante, às vezes não parece encaixar muito bem com aquilo que acontece nas nossas igrejas locais. A igreja parece bem menos capaz de alcançar alguma coisa do que um partido político, do que uma associação. Mas, irmãos, isso é só porque estamos a pensar em meios humanos. Estamos a pensar em lógica humana. E eu vou concluir. Às vezes a proclamação da mensagem da cruz parece que não alcança os objetivos que nós queríamos. A igreja parece muito inculta, parece muito incapaz comparada com outras organizações. Mas a boa notícia é que Cristo também se parecia assim. Cristo também parecia um inculto e um incapaz. Avaliado por meios humanos. Era assim que ele se parecia. Ele foi menosprezado, mas Deus revelou-o como sendo o Mestre. A sabedoria de Deus, como nós lemos. Ele foi crucificado, mas Deus demonstrou que ele era o conquistador. Isto são paradoxos. Sabedoria de Deus e poder de Deus não vêm pelos meios normais, pela lógica humana. Não batem certo com a lógica humana. A mensagem de Jesus não era oca, não era uma mensagem de erudição, de pompa, mas era uma mensagem que falava diretamente ao coração. Não era uma mensagem para ganhar apoiantes. Era uma mensagem para transformar corações. E a sua vitória, a vitória de Jesus não foi uma vitória por armas, não foi uma vitória de conseguir empolgar um exército para marchar. Não. Foi uma vitória por obediência até à morte. Muito diferente dos meios humanos. E assim também foram os apóstolos, irmãos. Eles não foram diferentes do seu mestre. O apóstolo Paulo vai dizer também, lá está, não sei quando é que vão chegar lá, mas capítulo 4, ele vai dizer nesta carta aos Coríntios que eles são o lixo do mundo. Considerados derrotados, considerados os mais baixos. Mas seguiram o seu mestre. E assim também foi a igreja primitiva. Não pareciam cultos, não pareciam capazes, tal e qual como o seu Senhor. Nós seguimos o mestre. Mas foi assim, irmãos. Foi assim pela paciência, pela coragem de proclamar a mensagem da cruz, a mensagem do conquistador crucificado, da inversão da lógica humana, que o cristianismo veio a ter o impacto e a transformação de vidas, de famílias, de cidades e de sociedades que nós hoje ainda vemos. Temos esses traços marcados na nossa cultura.
Não foi à força, foi por paciência e coragem. Embora nós admitamos que a cultura cristã esteja a desaparecer. E acho que não é preciso ir muito longe para perceber isso, mas deixem-me terminar mesmo com uma palavra de encorajamento. Vou ler uma frase para os irmãos, estejam atentos. Ela não é minha, e eu vou ler para vocês. Diz assim, e vejam se acham que é uma frase que faz sentido. O século XXI é uma era de crise de consciência. Velhas crenças e ideologias ficaram fora de moda. Novas formas de religião abundam. Pessoas desenraizadas das suas terras e tradições deparam-se com novas verdades quando se reinstalam. Misturas e combinações de crenças e comportamentos criaram um pluralismo que é tolerante de tudo, exceto de qualquer religião que afirme exclusividade, como o judaísmo ou o cristianismo. É assim o século XXI? Identificam isto? Então deixem-me dizer que esta frase, na verdade, foi escrita. O século XXI fui eu que acrescentei. Foi escrita acerca do século I. Isto é um autor, historiador, que escreveu esta frase acerca do século I. O século I era uma época de pluralismo religioso. O século I era uma época de misturas de crenças, de intolerância de quem afirmava exclusividade. Durante toda a sua vida, o apóstolo Paulo não conheceu nenhuma outra realidade que não fosse pluralismo religioso. E assim também foi a igreja durante 400 anos. Se calhar, irmãos, o envolvimento da cultura cristã deu-nos uma falsa sensação de segurança. No século I havia uma sociedade pluralista e sincretista e intolerante, mas mesmo assim o cristianismo emergiu. Os meios de Deus resultam. A pregação da mensagem da cruz resulta. A igreja, de facto, marcha triunfante. E eu quero mesmo encorajar os irmãos que, em vez de nós nos entristecermos e nos lamentarmos que, isto agora está tudo mal. Quem dera que voltássemos há 60 anos ou há 100 anos, se calhar alguns até há 300 anos. Mas em vez disso, imitemos a fé sincera, fé de coração, não só de forma, a fé sincera dos mártires. Marquemos a diferença nesta cultura pluralista, com paciência, com sacrifício, com amor. E preguemos com a mesma convicção a mensagem da cruz. Com a convicção de que ela é capaz de iluminar e de transformar. Trazer das trevas para a luz, da morte para a vida, fazer do simples sábio e do fraco forte por Jesus Cristo. E talvez isto pareça absurdo. Pareça absurdo falar aqui, pareça absurdo explicar a alguém lá fora. Talvez pareça absurdo avaliado por meios humanos, mas vai mesmo resultar. Porque este é o plano de Deus. E voltem ao versículo 21. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, pelos seus próprios meios, mas aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Talvez isto pareça louco, de facto. Mas terminamos com o versículo 25. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Que Deus nos ajude.